chegando, a presença de todos aqueles amigos dele antigos acaba desaparecendo. Eles não estavam ali de verdade, só estavam na cabeça dele. E na realidade, o almoço só foi feito para duas pessoas, pro Subaru e pra Shaula. E a angústia que ele sentia era sempre a mesma. E a Shaula, ela só completava o entendimento racional dele. Ela tava lá pra ajudar ele por vontade própria, então ele apreciava a ajuda dela. E o caminho dele tava só começando. Alma e mente desgastada, cansada. Era isso que resumia o estado de espírito do Subaru. Andando a pé, ele pensa qual direção ele devia ir. A Han fala pra ele ir na grande cascata e se jogar de lá. Ele até acha engraçadinho, mas ele decide ir pro oeste. Era a melhor opção pra ele. Depois de um certo tempo andando pro oeste, o Subaru e a Shaula trombam na estrada com uma carruagem de dragão. Depois dessa carruagem quase atropelar eles, a carruagem para e sai uma pessoa pra fora chamando o Subaru. Uma figura muito parecida com o Otto apareceu. Era o irmão mais novo do Otto, o Higgin Swain. Ele tinha acabado de sair da aldeia e avistou o Subaru na estrada com a Shaula. O Subaru obviamente mete o look e cumprimenta o cara e ele lembra que o Subaru era um amigo do Otto, do irmão dele. Eles conversam um pouco sobre eles e sobre os interesses deles. O Subaru fala que ele tá numa jornada de autodescoberta. E o engraçado é que ele fala essa frase de um jeito bem irônico, ele achava que era coisa de adolescente. O Higgin até se oferece pra tratar a saúde do Subaru porque o Subaru admitiu que ele não tava muito bem na cabeça, mas a única coisa que ele queria mesmo ali era absorver as memórias do Higgin que tinha sobre o Subaru que ele conhecia, o tal Subaru sem a perda de memória. Então, né, já sabem, vacilou vira livro. Depois do Subaru ordenar que a Shaula cortasse a cabeça dele, ela pega o corpo dele e esconde na floresta. E o foda é que tudo aconteceu num flash de luz, a Shaula tem um ataque muito rápido. O Subaru arrumou as coisas e foi em direção à aldeia dele. Quem mais lá poderia conhecer o Subaru original? Ele ia descobrir. O Subaru volta à realidade depois de ler o livro do Higgin. Mesmo depois de já ter lido 23 livros, ele nunca se acostumou com a sensação ruim. A Shaula pergunta se ele tá bem e ele fala que sim. E nisso ele pede o próximo livro. O Subaru tinha uma lista de todas as pessoas que conheciam ele, e ele ia recuperar todos os fragmentos de cada um deles. A memória do Higgin foi meio decepcionante pra ele porque o Higgin não conhecia muito bem o Subaru assim que nem o outro. Mas mesmo assim foi bem útil pra ele. Depois de um tempo procurando os livros, o Higgin começa a conversar com o Subaru na mente dele. O Higgin torce pro Subaru recuperar todas as memórias, e o Subaru aprecia isso. O Subaru fala com a Emilia sobre o que ele vai fazer depois de recuperar todas as memórias. Ele revela que vai voltar no tempo quando recuperar todas as memórias pra finalmente se tornar aquele Subaru que não tinha amnésia. Ele fala que poderia se transformar no seu eu antigo e voltar a viver normalmente com eles na outra vida. O assassinato se torna um hábito. Essa é uma frase famosa que o detetive Hercule Poirot deixou pro mundo. Não se trata de alguém que mata por gostar, mas mata pra resolver os problemas. E é basicamente o que o Subaru mais faz nessa rota, matar pra resolver os problemas dele. Ele precisava terminar aquilo, ele precisava trazer de volta aquele Subaru que todo mundo amava. Ele precisava trazer de volta aquele Subaru que salvou todo mundo, que todo mundo confiava. Ele tinha que continuar. A cena pula pra Equidona na cidade de Pristela, pra fazer uma reunião de emergência. Essa cidade é a mesma do Arco 5, então basicamente a Anastácia voltou da Torre das Pleiades pra contar tudo que o Subaru tava fazendo. Eu tinha falado Equidona, mas é porque Equidona tá controlando o corpo dela, tá? Só pra vocês ficarem ligados. Nessa reunião tava o Reinhard, o Otto, o Garf e alguns soldados. A Equidona de alguma forma conseguiu fugir do ataque do Subaru na torre enquanto ele matava todo mundo lá. Ela revela também que controla o corpo da Anastácia e foi pra torre com o pessoal pra tentar reverter isso e devolver o corpo pra ela. O Reinhard, o Otto e o Garf ficam meio em choque depois de descobrirem que o plano do Subaru era matar todo mundo. O Subaru tava passando o rodo no país inteiro atrás das memórias dele. E é óbvio que o Subaru não conseguia sozinho, a Shaula fazia tudo o que ele mandava. A Equidona fala que espera que eles consigam impedir o Subaru porque senão muitos inocentes vão morrer ainda. E depois disso eles se separam. A Equidona estava visivelmente decepcionada. Seu plano era ir na Torre das Pleiades para conseguir acordar a Anastácia de algum jeito. Só que no final das contas foi totalmente um fracasso. Nisso ela encontra o Ricardo, que é dos Lobos de Ferro. Eles conversam um pouco e ele fala que mesmo que ela tenha desistido de acordar a Anastácia, ele vai encontrar o jeito de fazer isso. O Ricardo era como um pai pra Anastácia e ele faria tudo o que pudesse pra ajudar ela. Era uma cena bem fofa, se não fosse pela desgraça que tava vindo. Depois de alguns minutos, eles sentem um tremor na cidade, e o Ricardo logo percebe. Ele pega o corpo da Anastácia, joga pra cima e prende ela enquanto é arrastado pela corrente de água. A cidade de Pristela mais uma vez não ia ter paz. Enquanto a cidade era inundada, o Subaru solta um pequeno suspiro. Era realmente genial a arquitetura da cidade em relação a isso. A armadilha feita para matar as bruxas era um mecanismo muito útil para ele, e ele aproveitou isso para matar todo mundo que tava lá. O Subaru mandou a Shaula abrir todas as comportas e inundar a cidade. Atrás dele tava a Petra, que deu um relatório da situação. Até a Frederica fala com o Subaru e desaprova as ações dele. O Rosval também tava ali perto dele e perguntou o que ele vai fazer depois daquilo. E o Subaru fala que vai atacar o ser mais problemático para ele. Depois de engolir um monte de água, o Garf e o Otto se salvam. Eles ficam confusos, afinal, por que do nada as comportas foram abertas. Os dois dentro da casa tentam sair em meio aos destroços. Eles eram um dos poucos sobreviventes da cidade de Pristela. Enquanto eles saíam, eles foram recebidos por uma chuva de raios de luz. E alguns desses raios acertaram de raspão o Otto e o Garfield. Eles saem correndo pelos telhados enquanto eram alvejados. O Otto e o Garfield tentam ver de onde está vindo o ataque e era realmente bem longe. O inimigo era muito bom com o ataque à distância.
O Garfield, muito puto, ele sai pulando em direção à pessoa que tava criando os ataques. E logo no caminho ele vê o Subaru em cima de uma estrutura só observando o espetáculo. O Garfield reconhece pelo cheiro, mas ele era fisicamente bem diferente do Subaru original. Cabelo branco e um olho sem vida. Era assim que ele tava. Enquanto o Garfield observava o Subaru, ele foi atingido por um ataque fatal da Shaula, que perfura todos os órgãos internos dele. E aquele foi o fim do Garfield, bem na frente do seu amigo Otto. O Otto até tenta fugir, mas ele escuta os passos atrás dele. Era o Subaru, e ele ainda tava debochando do Garfield ter morrido. O Otto se vira e confirma que a história daquilo não era real. O Subaru enlouqueceu totalmente. Era só ele se olhar no espelho. Cabelos brancos, caolho e sem nenhuma pena dos mortos. Aquele definitivamente não era o Subaru que o Otto tinha como melhor amigo. O Subaru fala que ouviu muito sobre o Otto e que era uma honra conhecer ele. Nessa cena o Subaru e o Otto conversam. Na mente do Otto ele havia se transformado totalmente. Aquela viagem foi amaldiçoada e ele sabia disso. O Subaru admite ser uma pessoa má e horrível, mas mesmo assim ele quer concluir o objetivo dele. O Otto até pergunta o que aconteceu com o olho e o cabelo dele, que estavam totalmente diferentes. O Subaru revela que ele ficou cego de um olho de tanto bater a cabeça quando ele começou a ler um dos livros dos amigos mortos dele. Ele tinha começado a enlouquecer já, e o cabelo dele ficou daquele jeito porque ele passou por muito estresse. É bem semelhante ao que aconteceu com o Kaneki de Tokyo Ghoul. O Subaru fala que o Otto é bem famoso e que é um inimigo bem problemático pra ele. E ele fala que ele não pode dar tempo pra ele, senão ele arruma um jeito de destruir o Subaru. E o Subaru fala que vai acabar com ele ali mesmo. O Otto até elogia o plano do Subaru de esperar todo mundo se reunir para decidir abrir as comportas. Quase todo mundo morreu nesse ataque. E o Subaru fica muito feliz de ter sido elogiado pelo Otto. Afinal, era uma grande conquista para ele. O Otto ri e fala que o plano dele tinha uma falha. A falha dele era ter mirado no Otto e não no Reinhard. Ele fala que primeiro devia ter mirado no Reinhard e não nele. O Subaru até achava interessante a visão dele, mas ele fala que a ideia dele também tem um erro. Derrotar o Reinhard levaria muito mais tempo, muito mais preparo. Ele mirou na cidade de Pristela de propósito, e o objetivo principal dele era matar o Otto. Todos os espíritos na cabeça do Subaru apontavam o Otto como a pessoa mais perigosa pro Subaru. O cara é tipo o Batman, tá ligado? Se deixar muito tempo se preparando, já era. Ele não era perigoso pelo poder de fogo, mas pelo seu intelecto. O Otto era o único capaz de parar os planos do Subaru, ninguém mais. Por isso o Subaru foi direto em cima do Otto. Essa era a cartada final do Subaru. O Reinhard fica pra depois, não é tão importante assim. O Otto viu que não tinha como fugir daquilo e ele só xinga o Subaru enquanto o Subaru começa a rir dele. A vida do Otto acaba num flash de luz e acaba perfurando o peito dele. Depois de ter matado o Otto, ele escuta uma voz atrás dele. Isso é o mais longe que você irá, disse o Reinhard. O Subaru olha pra trás e fica surpreso. O grande santo da espada tava ali, bem na frente dele. O Subaru até se desculpa com ele, afinal ele não tinha culpa de nada que tava acontecendo ali. Era tudo um objetivo do Subaru. Ninguém tinha culpa de nada, só o Subaru. E ele sabia disso. O Reinhard só tava fazendo o trabalho dele como herói. E o Subaru admite que ele cometeu todos aqueles assassinatos só pra conseguir as memórias de cada um. E ele fala que vai derrotar o Reinhard um dia, mas não hoje. A Shaula fica com um pouco de medo, afinal o Reinhard manifestava uma aura muito poderosa, igual a do Raid. E o Subaru explica pra Shaula que o Reinhard é descendente do Raid, por isso que ele é tão poderoso assim que nem ele. Mas de qualquer forma, o Subaru não ia lutar com ele. Mas como que ele ia fugir do Reinhard se o Reinhard conseguia matar ele ali mesmo antes de fugir? Como sempre, o Subaru tinha uma carta na manga. Ele fala que a Felt sobreviveu à enchente e que tá na borda da cidade. Logo depois disso, a Shaula levanta o braço e lança uma rajada de luz na direção onde a Felt tava. O Reinhard sai voando desesperado pra tentar impedir o ataque que chegue lá. Logo que ele sai correndo pra impedir o ataque, a Shaula pega o Subaru e foge da cidade. Com o Subaru dizendo que não importa o quão forte o Reinhard pensa que é, ele vai matar ele um dia. Caralho! É brabo, é brabo. Depois de um tempo, o Reinhard encontra uma garotinha. Ele pergunta o nome dela e ela fala que é a Amue. Essa garotinha é a mesma do começo da história, em que o Subaru pergunta o nome dele pra ela. Ela revela que os responsáveis foram um homem que falava sozinho e uma mulher. O Reinhard não tinha dúvida que era eles dois. Enquanto o Reinhard vê a garotinha chorando de medo, ele podia ver nos olhos dela quem ele tinha que matar, e era um dos seus antigos amigos. Num caminho cheio de mato, o Subaru conversa com seus amigos dentro da sua cabeça. A conversa é bem amigável, todos lá estavam bem felizes por estarem junto com o Subaru. O jeito que eles conversam é como se eles ainda tivessem vivos. E o interessante é que nenhum deles tinha ressentimento do Subaru, não tinha tristeza e nem dor. E o Subaru também não culpava eles. O Subaru só queria espiar a mente daqueles que ele matou, até chegar no seu objetivo, pra finalmente recuperar o antigo Subaru e ter todo mundo de volta vivo. Nessa cena, o Subaru começa a ver todas as memórias das pessoas que ele matou. Então tem todos os jeitos que chamavam ele, os sentimentos, as opiniões. Ele tava quase completo. O plano dele tava quase finalizado. Ele revela pra Shaula que só falta 2 pessoas pra ele terminar. O Reinhard e ela. Afinal, os dois conhecem o Subaru. Normalmente alguém fica em choque quando acha que vai morrer, mas a Shaula concorda com o Subaru querendo isso. Ela faz tudo o que o mestre mandar. E ele fica até meio sem jeito, afinal, ela ajudou ele na jornada inteira. E ele até resolve ceder um pouco de carinho pra ela. Depois que ele matar o Reinhard e a Shaula, ele poderia ver as memórias e finalmente se matar, pra finalmente voltar no ponto de salvamento onde todo mundo tava vivo. Ele finalmente estava muito perto de concluir o seu objetivo, e ele não ia desistir.